Os elétrons em liberdade. Um certo senhor Rutherford imaginou um dia representar os átomos contendo um núcleo com elétrons que giram ao seu redor. Conforme o corpo em questão, isso vai de 1 a 92 elétrons, ou até mesmo mais. Algum tempo depois, o Sr. Bohr aperfeiçoa o modelo e diz que a circulação em torno do núcleo é muito regrada. Primeiro regulamento: os elétrons só podem circular dentro de zonas, camadas bem delimitadas, como se fossem eletrorodovias, por onde os elétrons passam. Segundo regulamento: qualquer que seja o número de camadas e o número total de elétrons, a camada externa não pode ter mais que 8 elétrons. Tudo isso é perfeito, mas nós, estudantes de altos estudos elétricos, sempre ouvimos dizer que a corrente elétrica se deve aos elétrons transportarem suas cargas do polo menos ao polo mais, mas há alguns elétrons que trapaceiam e que não ficam em suas eletrorodovias, é verdade. E esses nós chamamos de elétrons livres. Mas atenção, eles não estão sempre presentes. De fato, se o corpo é constituído de átomos com mais de 4 elétrons na camada externa, o enxofre, por exemplo, parece que esses elétrons estão bem pendurados em sua órbita, e estes não se libertam facilmente. No enxofre não há praticamente nenhum elétron livre, ninguém para levar as cargas do menos para o mais. O enxofre é um isolante, mas se os átomos de um corpo têm menos de 4 elétrons em suas camadas, como é o caso da maior parte dos cristais metálicos, parece que esses elétrons não estão muito bem pendurados em suas órbitas e eles as deixam facilmente. Haverá muitos elétrons livres. O corpo é condutor. Bem, os elétrons, ouvimos dizer que podem alcançar velocidades vertiginosas. É verdade. Quando não há nada em seu caminho, no vácuo, por exemplo. Mas enfim, não esqueçamos dos nossos núcleos de átomos e os nossos elétrons, de modo que o trajeto de nosso bom elétron livre será parecido com esse aqui. E primeira consequência: o gás aquecido do calor, eles estão na origem do que chamamos de efeito Joule. Em seguida, mesmo se em um segundo nosso elétron faz um caminho enorme, está longe de ser um caminho muito direto, de modo que em um segundo ele não terá progredido muito dentro do condutor. Pobrezinho. Portanto, é mais exato dizer que um elétron livre dentro de um condutor é um senhor que vai rápido, mas que progride lentamente. Mas o que importa para nós é unicamente a progressão por segundo. Onde ele, nosso elétron, foi entre 2 pontos, não damos a mínima. Essa velocidade de progressão, essa velocidade útil do carregador de carga dentro do condutor, chamamos de velocidade média. E quanto mais houver choque, mais essa velocidade média diminui. Isso é muito importante, pois em um dado condutor, supondo que se conheça o número de elétrons livres por unidade de volume e por outro lado se conheça a velocidade média de elétrons do condutor em questão, deduzimos a quantidade de elétrons livres que transita por segundo. Foi o que o Sr. Ampère chamava simplesmente de intensidade de corrente. Deduzimos também que o Sr. Ohm chamou de resistência, visto que, atenção, a resistência e a intensidade de corrente estão ligadas. Desta forma, para que um fio de comprimento e de seção tenha uma fraca resistência, de um lado é preciso que o metal que o constitui conte com vários elétrons livres por unidade de volume.
Mas, de outro lado, é preciso que não haja choque demais. Mas, quando a temperatura de um condutor aumenta, seja por efeito Joule ou qualquer outra razão, núcleo e elétrons começam a se agitar. O número de choques aumenta e a resistência também, o que explica que dentro de um condutor, quanto mais a temperatura aumenta, mais a resistência aumenta. Assim, o comportamento dos elétrons explica a maior parte dos fenômenos elétricos. Pois então, justamente o que acontece quando o átomo tem 4 elétrons exatamente em sua camada externa? Ele é um condutor? Ele é um isolante? Bem, corpos como silício e germânio, por exemplo, liberam elétrons, mas muito pouco. Esses corpos não terão, em média, nada além de 1 elétron livre para cada 2 bilhões de átomos, ainda menos que uma agulha num conto de feno. À temperatura ambiente, eles são praticamente isolantes, o que não quer dizer que esses senhores são desinteressantes. São semicondutores e eles estão na origem de uma de nossas grandes descobertas de nossa época, o efeito transistor. E dentro dos semicondutores, os elétrons se comportam de forma completamente engraçada. Aqui terminam nossos estudos sobre eletricidade. Mas, para os mais curiosos, pode ser o início de muita coisa interessante nos estudos de eletrônica.